questão da Cracolândia em São Paulo não sai da mídia. Todos os dias há publicações na internet, grupos sobre a situação em Campos Elíseos, mais recentemente em Santa Cecília, a expansão da criminalidade naquela região que é próxima ao centro, está praticamente dentro da região central da capital. Santa Cecília é um bairro onde passei também parte de minha juventude, conheço como a palma da mão, lembro detalhadamente como era o clima, como as pessoas viviam nessa região central de São Paulo, como era o trânsito, como era o comércio, como as pessoas trabalhavam, como os moradores circulavam pela região. E tudo isso mudou de 15 anos para cá, principalmente a partir desses últimos 15 anos. 5 anos atrás estive pela última vez em Santa Cecília e constatei a mudança drástica ocorrida naquela região. Mudou totalmente o hábito dos moradores, mudou a circulação das pessoas, seja a pé ou de carro, não tem diferença no trânsito de pessoas, todos estão correndo risco, seja a pé, de bicicleta, de carro, de moto, não importa a condução. A região está totalmente dominada por uma situação que era previsível e nenhuma autoridade fez algum projeto preventivo, nenhuma autoridade se mexeu, simplesmente ficaram assistindo a coisa crescer. O crack, como todos sabem, surgiu já na década de 80, nos States, aquele país que um segmento social prega como o estilo de vida norte-americano, que sempre foi doente, sempre foi maquiado, e, no entanto, aquele país é justamente onde as drogas se fixam e se espalham pelo mundo. O próprio estilo de vida do país alimenta esse consumo de entorpecentes, de novas drogas, que aí também se inclui as drogas lícitas, os remédios, o interesse dos laboratórios, que remédio também é droga. Remédio, se não souber ser conduzido, ele não cura, ele cria dependência e se torna também uma droga. Não sou contra a medicina, pelo contrário, sou a favor do avanço da ciência, da tecnologia, do conhecimento científico, da busca de cura para doenças. Mas nesse nicho também existe o interesse financeiro. Existe sim o interesse na dependência, em criar seres humanos dependentes de algo. Isso é inerente à sociedade humana. O ser humano continua evoluindo, a ciência continua evoluindo, cientistas continuam trabalhando em busca de cura de doenças e, ao mesmo tempo que esse trabalho é feito, também está junto o interesse em criar dependência de remédios. E fora desse mundo
legal, como chamam, fora do lícito, está o ilícito caminhando às margens, na mesma velocidade, usando a mesma tecnologia e com certeza de mãos dadas também com elementos do próprio meio científico e político, porque o político está atrelado a esse meio científico. Pesquisem e descobrirão. Eu vivo pesquisando. Não só reviso trabalhos, mas sou também um pesquisador do que acontece no mundo. Estou de olho em tudo. E tem muita coisa ainda escondida nesse nicho, nesse meio. Falando da Cracolândia, é apenas um reflexo do que está ocorrendo em todas as cidades, grandes cidades mundiais, e no Brasil o crack se espalhou pelos pequenos municípios, se espalhou pelo meio rural, pelo meio dos rurais ali, o circuito canavieiro paulista, os trabalhadores rurais que eram chamados de boias frias em décadas passadas, todo esse meio rural, agrícola, usineiro, canavieiro, municípios de até 10, 20 mil habitantes, o crack chegou da mesma forma que o vírus chegou, que esse vírus que está aí chegou. O vírus atingiu todos os municípios, independentemente da sua condição social, se é município pobre, rico, não importa a quantidade de habitantes, o vírus entrou, o crack entrou antes também e pegou todas as camadas sociais, todas elas, do mais rico ao mais pobre. O crack, que é aquela droga chamada a droga da periferia, dos mais pobres, dos miseráveis, porque é a mais barata, como dizem, é o lixo da droga, o crack, é a pior coisa que existe, mas também levou pessoas da classe média e alta. E em meu círculo social de amigos, também tive alguns poucos que entraram nessa vida. Vou só dar um exemplo rápido aqui da minha experiência. Um colega mesmo, desde os anos 80, e outro que conheci recentemente, situações opostas de vida, só para dar uma pincelada no perfil psicológico de pessoas que entram e se perdem nesse mundo que na maioria dos casos não tem volta, não tem saída. Esse dos anos 80 era um colega da região central da cidade, classe média baixa, família simples que veio do interior, mas relativamente assim bem posicionado, não faltava nada. Mas família simples. E da amizade, ele na época jovem como eu, pessoa muito chegada ao círculo das amizades, se enturmar na rua, conhecer todo mundo, frequentar a casa dos amigos. Naquela época não existia internet, a gente procurava os amigos, ia na casa deles, almoçava, jantava, às vezes até um dormia na casa do outro. Era uma aproximação social maior, bem diferente de hoje, que é tudo por rede social e WhatsApp. E ele frequentou minha casa, era aparentemente um colega como tantos outros, mas como já na época eu estava me ligando à análise psicológica das pessoas, lia muito,
comecei a perceber que havia alguma coisa também de errado nele, alguma coisa que ele tinha e escondia. E logo fui descobrir que ele era uma pessoa que nutria muita inveja pelas amizades que estavam num padrão social um pouco melhor que o padrão social dele. Ou seja, tinha inveja. Tanto que quando publiquei meu livro, ele, em vez de me parabenizar, demonstrar felicidade, ele ficou assim indiferente. E depois de algum tempo, querendo saber se eu estava realmente vendendo os livros, demonstrava assim um certo desconforto, querer saber se eu, quanto eu estava ganhando com a venda dos livros. Enfim, descobri com o passar do tempo que não era amigo, era apenas um colega, um conhecido, porque amigo que amigo não tem inveja. Amizade é coisa séria, amigo é coisa séria. Se tem inveja, não é amigo. E ele tinha inveja. Tanto que depois ele se afastou de mim por conta própria, sem eu falar nada para ele, dar nenhuma indireta. Queria ajudá-lo, mas não deu tempo. Ele foi se afastando aos poucos. E percebi depois que ele acabou se encostando numa pessoa de maior poder aquisitivo que ele, tendo um caso com essa pessoa, e depois tentou tirar as coisas dela. Olha só do que eu me livrei em tempo. Não ia adiantar nem fazer algo por ele, porque a pessoa nessa faixa etária, idealizando a ambição, querer ter carro, moto, querer ter uma casa, enfim, o jovem é sonhador. Só que esse sonho pode levar a pessoa por caminhos perigosos para alcançar os seus desejos, realizar os seus sonhos. Há muitos caminhos. E aquele colega foi por um caminho errado, um caminho destrutivo. Destrutivo para as pessoas que ele se encostava, que ele tentava aplicar o seu golpe, né, como esperto. Não era inteligente, era apenas esperto. Se fosse inteligente, não teria ido por esse caminho. Além de prejudicar essas pessoas, se prejudica a si, a ele mesmo. Essa pessoa se prejudica a ela. E foi o que aconteceu com ele com o passar do tempo. Ele acabou entrando no caminho das drogas, chegando ao crack. Algum tempo depois, quando reencontrei, ele já estava nessa vida, nessa dependência química, e vi que não podia mais, claro, tentar fazer alguma coisa pelo estágio que ele se encontrava, principalmente do crack. Se fosse outra droga, aquelas mais conhecidas, mais antigas, inclusive aquela que citei aí num rap, em outro vídeo, que muitos usam e sabem controlar, mas nem por isso é recomendável, claro, porque droga será sempre droga. Se fosse ainda outras, daria para haver diálogo, como sempre tive e ainda tenho diálogo com alguns colegas que estão nesse mundo, mas estão controlados, não estão viciados, não são dependentes, fazem aquele uso, como dizem, o uso esportivo da coisa. E nem por isso aprovo, porque sei que as consequências vêm. Mesmo a pessoa controlando o consumo, as consequências vêm sim. Ninguém é biônico, ninguém tem saúde de super-homem, de super-mulher. O corpo sente, as consequências virão com o tempo. O prazer do momento
terá as consequências no futuro. Por isso que eu nunca usei nada, nem a chamada droga lícita, nem cigarro, nem álcool, nunca me rendi a isso. E sou feliz, sou careta e sou feliz. Agora, claro, tenho amizade com pessoas que consomem o baseado, que fazem esse uso esportivo. Não tenho nada contra a pessoa, apenas não aprovo o que ela consome, porque sei também que mesmo o álcool tem consequências não só no organismo da pessoa, como traz consequências em relação ao comportamento social. As distorções, prejudicar o relacionamento em família e nas amizades também vem com o tempo. Se a pessoa não começar a entender que a idade vem, que ela está se tornando mais idosa, os anos estão passando, 30, 40, 50 anos, e ela não muda o hábito, isso vai começar a interferir no relacionamento dela, relacionamento familiar e de amizades. As pessoas têm que saber o que estão consumindo, o que consomem, seja um cigarro comum, seja bebida alcoólica, seja alimentação. A alimentação também tem consequência. O que nós consumimos quando somos mais novos, refrigerante, salgadinho, churrasco, né, aquelas coisas tudo cheia de sal, aquelas coisas pesadas, né, pizza, tudo isso traz consequências ao corpo. E depende da biologia de cada um, do corpo de cada um. Não é porque um amigo seu, um parente seu está consumindo, está nos excessos até hoje, com 30, 40 anos, não aconteceu nada com ele, que com você vai ser igual. Uma pessoa é diferente da outra. Um organismo é diferente do outro. Não podemos ficar nos baseando que com um amigo, um parente, ele está exagerando no consumo de tal coisa e está saudável, que com a gente também não vai acontecer. Não é por aí, não. Temos que conhecer o nosso organismo. Não podemos ficar nos comparando aos outros. Cada organismo é diferente do outro. Temos que nos conhecer o outro e conhecer a nós. Não achar que somos igual ao irmão, ao primo, ao tio, o tio que está fumando hoje até 60 anos de idade e não desenvolveu câncer, o pulmão tá bom, não é por isso que com a gente vai ser igual, não. Cada um é cada um. E muitas vezes a pessoa tá com o problema e ainda não descobriu. Não vamos julgar pela aparência. Vamos vigiar, ser vigilantes. E esse colega que entrou nessa vida, ele tentou depois deixar o maldito crack, tentou, por algum tempo ficou longe do vício, veio me visitar todo contente falando que estava gravando um CD, que ele gostava de cantar música sertaneja. Veio todo contente, falei, ótimo, prossiga, não desista das dificuldades que encontrar pelo caminho. Você tem que ser forte, tem que continuar persistindo para ele ficar vigilante. Ele escolheu aquele caminho da música, então se prepara porque as dificuldades aparecem. E justamente quando as dificuldades aparecem, que a pessoa muitas vezes desiste da batalha. E na desistência, o que normalmente acontece, ela vai se apegar a um vício antigo, a bebida, o cigarro. E no caso dele, realmente aconteceu. Ele voltou para o crack.
Ele encontrou as dificuldades no caminho que tinha escolhido para trilhar. Em vez de continuar a se fortalecer, não, ele se entregou. Como não convivia com ele, não pude estar ao lado para falar, não, vamos, você consegue. Todo mundo tem as ferramentas na mão. As ferramentas existem, mas precisa aprender a trabalhá-las. Se você não estudar, não parar e pensar como lidar com essa ferramenta, não adianta ficar na dependência dos outros eternamente, ficar pedindo ajuda eternamente. A pessoa tem que se esforçar. Não pode ficar pedindo para escrever a lição para ela sempre. Ela tem que pegar a caneta e trabalhar a escrita, colocar o cérebro para funcionar. Ela tem que, muitas vezes, abandonar certas manias, certos hábitos, tem que abandonar muitas vezes até o ambiente que ela vive e partir para o mundão. Aqui entra o outro colega. Citei esse dos anos 80, agora vou citar o de um que conheci já na década de 2000, que largou cidade e família para fazer a vida dele, a maneira dele, realizar os objetivos dele em outro lugar. No entanto, ele acabou se rendendo também ao maldito crack. Ele já era consumidor das outras, digamos, mais leves, entre aspas, porque droga é tudo igual, mas acabou entrando no embalo do crack. E eu via que, ao contrário desse colega dos anos 80, esse aqui estava diariamente empenhado em trabalhar, ao contrário do outro, que estava sempre dando cabeçada, com inveja, invejando os outros, ficava vigiando a vida dos outros colegas dele que estavam crescendo, como ele me vigiava, vendo a minha ascensão como escritor, em vez de se unir a mim e até perguntar, parabéns, posso vender livros para você? Eu te ajudo a vender livros. Não, ele se afastou, ficou com inveja do meu sucesso e se afastou. Pessoa assim não vai para frente. E ele ficava na dependência de namoradas, de pessoas que ele ia se encostando e não batalhava por ele. Não ia em busca de trabalho para ele. Ele queria simplesmente se encostar em pessoas que tinham profissão, trabalho, ficar ali sugando e com inveja ainda da pessoa. Ele sugava e ainda invejava a pessoa. Diferente deste, que largou tudo, sozinho, sem se encostar em ninguém, fazia serviço braçal, serviço de pedreiro, de pintor, ia para cá, para lá, fazia bicos. Era serviço assim, digamos assim, serviço biscate que ele fazia. E estava sempre com trabalho. Recebia, pagava o lugar para ele ficar, para ele dormir, as pensões, pagava o alimento dele e também o vício dele. Tinha lá a bebidinha dele, era controlado na bebida, controlado no baseado dele também, mas o crack começou a afundá-lo. Só que ele tinha cabeça, ele tinha consciência, porque afinal ele estava trabalhando, estava dando duro, ele sabia a dureza de ter aquele dinheiro contado para sobreviver sozinho, sem família. Então ele percebia que aquele vício ia destruir a vida dele. E numa das conversas que tive com ele, ainda no período que ele usava a droga maldita,
Conversamos sobre o assunto, porque até então eu nunca tinha chegado tão perto de alguém que era consumidor dessa droga. Conversei sobre os efeitos, tudo, ele me explicou, e como ele tinha na ocasião, ele falou, ó, eu vou usar para você ver como que é o efeito. Eu falei, tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa de aprender, de ver de tudo, e não ficar só na teoria, de ver também na prática, de ver a realidade, o mundo lá fora. Fiquei observando. E realmente é tudo isso que é escrito sobre a droga. A droga tem efeito rápido. Assim que ele deu a primeira cachimbada lá, em torno de 10 a 15 segundos já mudou a expressão dele, começou a ficar agitado, já não correspondia ao que eu dizia a ele. Eu falava para ele, me explica o que você está sentindo. Ele simplesmente fazia assim. Estava cismado, que tinha mais alguém ali conosco, e só estava nós dois. Levantou, foi olhar em volta, cismado de que tinha alguém vigiando nós. Que tinha alguém nos vigiando. Não estávamos sozinhos, mas estávamos. Ou seja, essa droga realmente leva a pessoa para outro mundo. É totalmente destrutiva. E dali ele saiu, não tinha mais ambiente para diálogo, deixei ele um pouco sozinho e tentei ainda falar com ele. Daqui a pouco volta, eu vou medir a sua pressão. Porque sempre fui ligado à saúde, principalmente minha mãe, tinha aparelho de pressão também em casa. Falei com ela, eu medi a pressão dele, porque ele morava perto de casa. Quero saber o que aconteceu com a pressão dele nesse momento. Dali uns 10 minutos, por aí, pouco mais que isso, ele voltou, medimos a pressão dele, minha mãe junto, minha mãe conhecia também ele, e ele estava um pouco mais calmo a essa altura já, mas a pressão dele estava alta. Até minha mãe falou assim para ele, toma um remédio, se você tem remédio para pressão, toma, porque senão você vai para o hospital, vai precisar ir para o hospital. Estava muito alta a pressão dele. E ele tinha, acredito que uns 28 anos de idade, mais ou menos, na época, essa faixa etária. Toda uma vida pela frente. E dali a alguns dias, realmente, ele largou a droga maldita, continuou no alquinho dele, moderado, talvez no baseado, não sou muito de especular a vida dos outros, tenho pouco contato com ele, bem pouco, porque afinal ele circula, vai arrumando bicos por aí, não tem parada, é um cara do mundão, como dizem, mas na última vez que encontrei com ele, tá aí. Durante a pandemia, não pegou o vírus, nada, não ficou doente, tá assim, a saúde dele não é 100%, claro, mas tá mantendo o equilíbrio, tá trabalhando, tá fazendo os bicos dele, ou seja, usou a cabeça, diferente daquele colega meu que tinha uma situação financeira relativamente até melhor que esse e perdeu tudo. Tinha voz para cantar, tinha cabeça para cantar, para memorizar letras, ia gravar um CD, mas devido à maldição da inveja, de ficar de olho na vida dos outros, se perdeu nas drogas. Hoje está numa clínica, né? Está tentando se recuperar numa clínica, enquanto este outro, que conheci na década de 2000,
tá aí nos empreguinhos dele, nos bicos dele, sobrevivendo, não tá nem aí com a vida dos outros, não tem inveja de ninguém e tá aí levando numa boa a vida. Fica aí a reflexão. Tenho que interromper devido à vizinhança aqui com muito barulho. Obrigado e boa reflexão.